Muito bem, pessoal. Boa tarde. Iniciando então o nosso comentário de fechamento, site Leandro Stormer. Hoje, dia 15 de maio, sexta-feira, são exatas 16 horas e 58 minutos. Tem início o nosso tradicional acompanhamento de mercado. Eu vou iniciar então com as atualizações do dia, papéis que se enquadram dentro dos modelos operados. Em seguida, comento os destaques, a movimentação do índice Bovespa, tanto do ponto de vista de swing trade quanto do ponto de vista de intraday. Você que acompanha esse chat ao vivo pode interagir conosco logo à minha esquerda. Vamos lá então? Muito bem. Então eu inicio com os ativos que se enquadram dentro dos modelos operados. Marco Polo. Temos aí a Marco Polo rompendo uma região de resistência. A congestão que o mercado desenhou aí nos últimos 13 dias. Só falta eu mostrar o gráfico da Marco Polo, né? Agora sim. Então aí, como 4, rompendo a região de resistência. Ok? Esse rompimento se dá com candle amplo. Faltou um pouco de volume, é verdade, embora a média aqui esteja distorcida por conta desse volume do começo do mês. Isso não é motivo para a gente não montar o trade, né? Então essa entrada é feita parcial, conforme vocês podem verificar em texto no chat. A entrada foi feita a R$ 3,15, o stop fica em R$ 2,80, no meio do caminho está projetado o ponto de entrada e a realização parcial projetada então fica exatamente em R$ 3,34, que coincide aqui com a resistência, né, dada pela máxima do ano. Então essa é a simetria mais próxima e também está alinhada com a contagem de ondas, né? 1, ABC2, onda 3, onda 4, formato triangular. Então tudo perfeito para uma posição em Marco Polo. Óbvio, né, que existe a chance de superação do fluir, e é por isso que existe stop e isso não nos motiva a mudar o controle de risco. Mas é um momento bem bonito, certo? Então Marco Polo, enquadramento, setup número 1. Eu vou resumir as atualizações dentro do método Leandro. Começo pela Eletropaulo, papel que ontem atingiu a realização parcial na venda de retorno à média. Hoje superou máxima, então um tradezinho bem curtinho aqui, deu para tirar algum lucrinho, tá? Mas foi um retorno pequeno, até porque é uma venda, né? E tem o artifício do aluguel e tudo mais. Além de Eletropaulo, posição que foi encerrada, nós tivemos encerramento também de Braskem. Braskem, uma operação de compra, dia 4/5. O mercado atingiu o RP ontem e hoje nós fomos estopados no lucro, né? Afinal de contas, a mínima do último candle foi violada. Tivemos também Klabin, KLBN 11, rompimento aqui do dia 11. RP foi acionado em seguida, stop sendo movido a cada nova mínima mais alta, trade também encerrado. E também Pemam, então uma chuva aí de atualizações no dia de hoje. Pemam, trade muito bom, pelo fato de ter sido rápido, né? A entrada foi ontem no fechamento, a RP aconteceu há pouco, a 4,37. Esse papel é um papel que tem uma simetria mais longa aí, bastante aberta, né? Pemam que essa semana subiu 12,5%, uma parcela desses 12,5% a gente conseguiu extrair e transformar em lucro. Dentro da abordagem do método Stormer, IFR2 em BVMF de ontem, stop gain no toque aqui das últimas duas máximas, né, em 12,39. Trade então encerrado. Como esse modelo trabalha com o conceito de risco bet it all, ou seja, aloco todo o capital, alocação de todo o capital numa única operação. O novo ativo a ser alocado é Usiminas, tá? Então Usim 5 dentro do FR2 gera entrada. Essa entrada foi produzida exatamente a 5,44, stop em 5,16 e o alvo nas últimas duas máximas. Por enquanto as últimas duas máximas se encontram em 5,90. Okay? E essas foram então as atualizações do dia. Eu vou agora avaliar a situação de Bovespa.
Ibovespa que hoje apresenta um dia de alta de 0,90, com os preços respeitando aqui o topo anterior, respeitando uma LTA. Olhando o preço exclusivamente, a expectativa que se tem é de busca da resistência, né, localizada lá em 58.700 pontos. Tá? Até é possível interpretar isso aqui como uma correção ABC, né? A grande questão é que se a gente coloca um FR de 14, essa expectativa ela é colocada em xeque, né? Porque os preços já perderam a LTA equivalente. Então, Advanced Breakdown já acionado, com a divergência de baixa também setada no gráfico. Tá? Então, a situação está um pouquinho confusa, né? Porque os preços estão marcando fundo, sugerindo a busca da resistência. Agora, será que esse movimento aqui falha? Pelo IFR, essa seria a expectativa. Tá? Então, vamos ver o que o mercado apronta para nós na semana que vem. No intraday, temos o índice futuro no dia de hoje. Tivemos no índice futuro no dia de hoje um dia completamente errático, né? O mercado abriu acima da linha d'água, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo, passou para cima, ou seja, inúmeras mensagens aqui de dia Search and Destroy, até que após aí as 13 horas, né, depois do almoço, o mercado acabou ganhando algum momento e fez um movimento positivo, mas nada de aproveitável dentro da nossa metodologia, né? Coloco porque existem infinitas abordagens, né? O cara pode colocar, sei lá, um gráfico de 4 minutos, 2 minutos, operar ele, operar a média móvel de 9, operar Dunningham, né? Então, o mercado é muito versátil, né? E as pessoas também. Tá? Então, cada um percebe o risco e as oportunidades de uma maneira diferente. Dentro da abordagem que a gente passa, não houve nenhum enquadramento. Em relação ao dólar, aqui a gente tem o gráfico perpétuo. Tá? O dólar aqui no gráfico diário trabalha dentro de uma tendência indefinida. Tá? A gente não tem uma tendência muito limpa aqui no dólar, no gráfico diário. O dólar tentou consolidar uma tendência de baixa, voltar para uma tendência de baixa, né? Com o candle fechado abaixo do último fundo. Né? Se isso tivesse acontecido, a gente poderia afirmar que esse zigue-zague descendente então era um pivô de baixa. Porém, com o mercado deixando uma sombrinha aqui, caso na segunda-feira a máxima seja superada, a gente tem um cenário de peg leg, né, que é aquele modelo de falso rompimento do Alan Farley. No semanal, o sinal de fundo aqui de 2 semanas atrás ainda não foi desfeito. Esse sinal só é desfeito se o mercado perder a mínima daquela semana, que é também a mínima do mês passado. Certo? No intraday, o dólar, ao contrário do índice, teve um dia aproveitável. Tivemos aqui o primeiro movimento, o mercado não acionou esse primeiro movimento para cima. O trade no dólar acabou sendo um trade na venda, certo? No candle que fechou às 11h15, o mercado buscou RP 2 candles a seguir. E às 13h30 a operação foi encerrada pela virada do high low. Commodities, trazemos aqui a movimentação do milho CCMU 15, contrato vencimento de setembro. Um dia de um pouco mais de volatilidade, né? Temos aí uma sombra ampla e uma nova oportunidade de venda a ser aproveitada na segunda-feira, caso o mercado venha a perder a mínima de hoje. Né? Percebam que o milho toca aqui a média móvel de 9, sente ela como resistência, sente o fundo anterior também como resistência. Perder mínima semana que vem, tem argumento de venda. Tá? Para quem está de fora pode ser aproveitado. Quem opera pela média móvel de 9 tinha posição no K, lembrando que o K venceu, né? Então esse seria um argumento para alocar a posição do K no contrato U, certo? Lembrando que o K, se eu não me engano, está vencendo hoje, certo? Boi gordo, BGI V15, contrato que vence em outubro, em tendência de baixa no gráfico diário, consolidou suporte de 151,95, perda desse patamar abre espaço para mais quedas. Lembrando que no semanal a média móvel de 21 semanas é amparo e ela se encontra em R$ 151 logo abaixo. DI futuro, hoje tivemos um dia de maior volatilidade aqui no DI. Né? DI 17 caindo 0,30%. Tá? Vamos ver aqui os outros contratos. O DI 16 também estável. Eu havia colocado que tinha sido um dia volátil, mas isso foi uma notícia que eu
que eu li sobre o Tesouro Direto. Eu achei que o contrato futuro também tivesse tido a mesma movimentação, mas não foi bem assim. Tá? Então, leve queda, com o mercado ainda testando zona de suporte dada por topo anterior. Mercado americano, aqui gráfico do Dow Jones, vai indo em busca do topo histórico, que é a zona de 18.300 pontos. Rompimento desse abre espaço para a continuidade do movimento de longo prazo, tá? Aqui do Dow Jones. Em relação aos destaques do dia, começo falando do setor elétrico, através aqui do índice IEX, que ontem deixou um candle comprador, hoje teve um candle confirmando o candle de fundo do dia de ontem, tá? A simetria mais afastada sugere algum tipo de correção nesse mercado, tá? Embora o candle de hoje aponte para a busca do topo do ano aqui, né, que é a zona de 31.650 pontos. Do setor chamou a atenção então a Eletropaulo, que chegou a renovar máximas aqui, né? Percebo no semanal a Eletropaulo vai praticamente tocando a média móvel de 200 semanas, que não era tocada desde 2012. O mercado volta para tocar ela, tá? E vai aqui sentindo também uma linha de referência num canal de alta e de prazo maior. Sendo meio objetivo, está querendo romper na realidade, né? Mas é um rompimento difícil de ser operado. Olha só quantas semanas o mercado está subindo. De acordo? Do setor, coloca a situação de CESP. É um papel que a gente estudou uma operação e avaliou a possibilidade de um trade, tá? Mas ficou um pouco avesso pela situação aqui do volume e outros quesitos. Mas quem não é tão exigente assim, há argumento de compra aqui, né? O papel está tocando uma zona de suporte. Simetria de prazo mais curto jogaria o mercado lá para a faixa dos 22. Percebam que essa perna corretiva, né, espelhada por esse movimento aqui, tá? Então vamos ver se o mercado segue tal rota, né? Muito bem, CEMIG também do setor chamou a atenção. Deixa eu só botar a minha lista aqui do ladinho. Aí. Também do setor acionou o candle de ontem, dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, mas eu não vejo aqui isso como sinal aproveitável. Coloco a situação do Banco do Brasil, se aproximou aqui do topo anterior no dia de ontem, hoje tem um candle branco, superação dessa máxima pode interessar quem é 100% sistemático, quem não é tão sistemático assim, se sente desconfortável, né? Afinal de contas o FR aqui já acionou Advanced Breakdown, sugerindo então que até mesmo essa LTA mais longa aqui possa ser perdida. BBC3 segurou em cima do topo anterior, aponta para o topo histórico novamente, que é a máxima formada essa semana, tá? Não vejo muito espaço para se aproveitar a operação aqui, embora quem quer muito montar uma operação, até forçando um pouquinho a barra aqui, ó, tem R$1,30 de risco para buscar 80 centavos. Tá bom para você? Se você acha isso uma operação interessante, ok, eu particularmente desconsidero essa relação a esse retorno para um posicionamento. Cyrela marcou um fundo em 10,90, ok? A simetria mais curta aqui de Cyrela sugere um movimento até essa zona aqui dos 11,90, para depois um retorno aqui para o miolo dessa congestão que o mercado fez aqui no começo do ano. Esse aqui seria um movimento esperado pela simetria, que seria quebrada somente se o mercado rompesse esse limite aqui, né? Aí a simetria seria essa, a simetria mais afastada, né? Então, por enquanto, a simetria verde é mais próxima. Isso aqui, inclusive, é uma tática de guerrilha, né? É um bear trap. O mercado superou a máxima do candle preto, né? Que é uma barra 2020. Dá para interpretar isso aqui como uma tática de guerrilha? Sim. Gol 4 confirmou aquele cenário que a gente havia proposto 2 pregões atrás, né? Dentro aqui desse triângulo simétrico, indo em busca aqui da linha de referência do triângulo, está praticamente lá. E basicamente é isso. Antes, deixa eu só colocar a situação de Bradespar, que vai tocando aqui uma antiga LTB agora como suporte, também um topinho anterior. Percebam
que a Brap já toca essa zona de suporte, enquanto a Vale ainda está afastada desse patamar. E a senhora Petrobras, que teve um dia aí mais volátil, chegou a apresentar uma queda na ordem de 2% e vai demonstrando força aí no final do pregão. Lembrando que segunda-feira é dia de vencimento de opções. Ok? Mercado então avaliado. Agora eu posso abrir para a resposta de perguntas. Só um momentinho. Bom, eu inicio várias questões interessantes. Obi-Wan pediu uma avaliação um pouquinho mais detalhada aqui de Marco Polo. Na visão das ondas de Ehlers, nós estaríamos muito próximo da onda 5, e assim próximo de um topo. O apreciativo não seria muito curto. Parabéns pelas análises. Na realidade, Obi-Wan, depende do método que você está trabalhando, né? Depende da abordagem que você está utilizando. Dentro da nossa abordagem, a nossa RP fica em 3,34, que do ponto de vista gráfico bate como antiga resistência. A onda 5 costuma ter o tamanho da onda 1, tá? Então eu posso medir aqui o tamanho da 1 e projetar a partir do fundo aqui da 4, né? Na verdade o fundo da 4 está aqui. Percebam que se eu projeto o tamanho da onda 1 a partir do fundo da 4, também eu tenho alvo naquela zona ali entre 3,30 e 3,31. Obviamente que esse pedaço aqui de movimento pode não ser interessante para todo mundo, então isso aqui vai depender do perfil de cada um, tá? Por exemplo, para você, pelo visto, já não é uma operação interessante. Maravilha, não é nada de errado nisso, ok? Dentro da abordagem que a gente segue, dá para aproveitar, tá? Então é uma questão de gosto, na realidade, é uma questão de perfil, tá? Aproveitando que eu estou com o gráfico aqui na tela, o Pacheco já pediu uma avaliação de prazo maior. Cara, quem está com operação de prazo maior montou essa posição há várias e várias semanas atrás, né? Pôde interpretar aquela entrada pelo mensal que a gente colocou ainda no antigo chat, tá? Em 2,45. Eu particularmente tenho essa posição ainda aberta. Dá para conduzir pelo semanal, pela média móvel de 9, pelo high low, enfim, vai levar do jeito que melhor lhe convir, tá? E aí, Fernando, como é que tá? Bom? Vai conduzir a operação do jeito que melhor lhe convir. Tá? Para um prazo maior, a simetria... Oi? 6 horas. Tá. Para um prazo maior ainda continua válida a simetria que joga o mercado lá para 4,40. Ainda está aberta essa possibilidade. Tricolor dos Pampas. Vlad, você não enxerga uma possível entrada por pullback na Grendene no rompimento da máxima de ontem? Obrigado e um abraço. Cara, a Grendene é um dos papéis que a gente tem posição. E o papel não foi. Tá? Gerou entrada aqui no rompimento, gerou na correção e ficou de lado. Então eu não vejo esse papel como um papel tão interessante assim para trade, não. Tá? O papel já deveria ter ido, tá? Então quando o papel me mastigando aqui, não vejo motivo para se abrir posição, apesar de ontem ter deixado um candle branco, é uma inside bar, a não ser que tu seja o cara que só opera inside bar e é um cara ultra disciplinado dentro dessa abordagem, tá? Eu realmente não vejo um motivo tão tranquilo para montar a posição aqui. Até mesmo nosso stop que estava na mínima de ontem, agora já é elevado para a mínima de hoje. Ou seja, qualquer respiro que esse mercado dê, a gente quer cair fora, porque ele já devia ter ido. No gráfico semanal, o papel acabou de marcar topo aqui no gráfico semanal, né? Fazendo o pullback aqui de uma LTA de longo prazo, será? E aí? Será? Que por Elliott, né, parece
Parece que isso aqui seria onda 4, né? 1, 2, 3. Onda A dá 4, A, B, C dá B dá 4. E por Elliott, essa aqui seria uma contagem válida, né? Até porque os preços estão tocando aqui a LTA por baixo, né? É uma contagem possível. Óbvio que a 4 já pode ter terminado, né? Então aqui ter sido a 4 e agora a gente está iniciando uma nova onda de impulso. São as duas possibilidades. As duas contagens estão corretas. Eu não repassei os trades que a gente tem aberto, né? Eu vou rapidinho então aqui passar por ele só para a gente ficar alinhado. Bem rapidinho. Até porque eu gosto de deixar as coisas bem claras, né? Então o Grendene, o stop atualizado para a mínima de hoje. A gente tem PSSA3 que ainda está aberto. Já são 9 pregões, então tem mais segunda-feira para andar. Se não andar até segunda já vai. Vamos queimar ela também. Que mais? Deixa eu pegar aqui. P-Money é o RP hoje, está aberto. Tá? Estamos conduzindo agora já com stop na mínima de hoje. Grendene, elevamos o stop. CCRO está dando um calor. A venda que está aberta, mas a venda está no ponto. Transpaulista. É basicamente isso. Transpaulista que ainda não foi para RP. E agora dentro do método Stomer, posição atualizada, Uzi Minas. O Jerry diz o seguinte: Vlad, boa tarde. Fiz uma operação de comprando a seco as opções da Petro F16, cujo strike é 16,50, e Petro R42, uma put, isso? Aguardando o movimento de amplitude após o balanço. O que você acha dessa operação? Cara, o que você montou foi um straddle. Tá? É uma operação bem interessante do ponto de vista teórico. Eu testei bastante essa estratégia e confesso que lucro de verdade mesmo eu não tive, né? Porque o movimento que o mercado fez não foi capaz de fazer a call subir mais do que a put ou a put subir mais do que a call. Eu consegui ter lucro, algum tipo de retorno, comprando volatilidade, mas de uma outra maneira. Ao invés de eu comprar a call e a put, eu vendo o ativo objeto e eu compro a call para fazer o delta hedge, para ficar delta zero. Tá? Então, por exemplo, se eu vendo 1000 ações da Petro, eu teria que comprar 2.000 opções que tenham delta de 0,50. Aí eu fico com o delta 1 zerado. Tá? Eu vi que essa maneira é muito mais eficiente de se trabalhar a compra de volatilidade. Ok? E o stop é bem mais fácil de se monitorar também, sendo o stop, então, o valor do θ, né, que você paga de um dia para o outro. O grande problema dessa abordagem é identificar o timing para montar essa operação. Né? Identificar o timing. Né? Porque não tem um sinal gráfico que te aponta quando que o mercado vai apresentar aumento de volatilidade. Né? Esse é um assunto muito debatido no meio acadêmico, né? Como prever o aumento ou a diminuição da volatilidade, isso é muito difícil. Tá? Então vai um pouco de feeling do trader e operar isso antes de balanço é uma alternativa interessante. Eu fiz isso no último que foi divulgado da Petro, foi bem legal. Eu simulei com o straddle, se tivesse sido feito com o straddle, a situação não teria sido a mesma. Tá? Então fiquem atentos aí, que essa abordagem de compra de volatilidade a gente vai estar apresentando num curso que o Sérgio Ferro deu para nós no ano passado. A gente está finalizando os detalhes aí para apresentar novamente no site novo. Pessoal pedindo de Marco Polo, pessoal que está chegando agora pedindo de Marco Polo, a gente já comentou esse ativo, tá, pessoal? Então é só voltar a timeline e observar a análise. O Marco e o José pediram avaliações aqui em relação ao Embraer. Esse papel sinaliza mais altas e qual seria um alvo mais longo para ativo. Então, Embraer. Bom, Embraer
no gráfico diário fica livre para movimentos de alta, caso venha a romper a zona aqui dos R$24, que é a resistência primária aqui, né? A primeira resistência. Passando disso, aí sim, o mercado deve evoluir lá para a faixa de R$26, que é a máxima do ano, né? E também o topo histórico do ativo. Tá? E sendo esse, inclusive, o alvo para um prazo maior da Embraer. De acordo? Então, eu estou atento acima aqui dos R$24. Comprar aqui é errado? Não, não é errado. Tá só tentando, estaria antecipando, né, o movimento de alta. Para quem trabalha com ondas de Elliott e acredita que agora vai vir um pivô, já até há subsídios, né? Aqui seria uma onda 1zinha, aqui uma Azinha, uma Bzinha, uma Czinha da 2 e agora viria a 3. Tá? Então eu entendo quem está montando posição aqui, seria uma maneira de tu antecipar a onda 3. É errado antecipar? Não é. É um estilo diferente. Tá? No semanal, já houve sinalização de entrada. Né? Foi a superação da máxima aqui da última semana de abril. A entrada foi em R$ 23,80, stop R$ 22, abaixo de 22. Vamos lá? Tem entrada na Lame 4? Lame 4 não tem uma entrada, embora o papel está rompendo sim resistência. Tá? Está rompendo resistência, abrindo espaço para mais altas, embora, como houve muitos proventos aqui, eu sou obrigado a ajustar esse gráfico. Tem a linha de referência aqui, né? Eu entendo quem está montando esse tipo de operação, mas não é exatamente o tipo de congestão que a gente opera, né? O papel vem fazendo zigue-zagues ascendentes, ele rompeu a máxima do mês, é uma estrutura de resistência importante que o papel rompeu. Até no ajustado é o topo histórico, né? Mas não é o tipo de rompimento que a gente opera. Position hoje, sim, teremos chat position às 18 horas com o Stormer. O Bob disse, crer em feeling é subjetivo. Sim, é subjetivo, Bob. Embora todos os traders bem-sucedidos que eu conheço, todos dão um peso muito grande para o feeling, sim. Tá? Então, todos os traders que eu conheço que são bem-sucedidos dão um peso, sim, para o feeling. Tá? Que entrada que eu vou dizer não? Certo? Qual entrada que eu vou ser um pouco mais agressivo? Tá? Então isso é subjetividade. Tá? E esse feeling só vem com o tempo. E eu só vou deixar esse feeling vir à tona, né? A minha intuição vir à tona se eu não morrer no meio do caminho. Tá? Se eu der tempo ao tempo. O problema é que as pessoas não dão tempo ao tempo. Já no começo querem alavancar ao máximo sem deixar a experiência chegar. Ulisses, isso que está acontecendo em STBP é uma acumulação para baixa? STBP, isso parece nome de detetizante, né? Olha, o que é esse gráfico aqui, cara? Eu vejo uma longa tendência de baixa, tá? Esse ativo. Tinha uma simetria aberta mais afastada, até positiva aqui, que foi quebrada. Ok? Se eu coloco um gráfico mais longo, eu não consigo ver nada muito limpo. Na realidade, o suporte de prazo maior aqui de STBP fica lá em R$6. Tá? E a busca desse patamar se dá com o mercado perdendo a faixa de 10. Eu não vejo nenhum trade aqui no ativo, nem na compra nem na venda. Esse papel está muito embolado aqui, tá? Não tem, no curto prazo não tem uma tendência, embora o viés de prazo maior seja descendente. Só observar aqui a posição das médias, né? Tá? Então eu gostaria de ver o mercado voltar lá para 10, fazer um fundo lá e perder suporte. Aí eu buscaria uma venda bem tranquila. Se tiver aluguel, né? Nem sei se tem aluguel esse papel. STBP. Vamos ver se tem aluguel. Olha aí, ó. Ai, não consigo mostrar para vocês.
Mas não tem aluguel, pessoal. Tem 1.500 ações disponíveis. Ou seja, nem 20 mil reais. O Onaka pediu se no XP Pro os gráficos são ajustados ou não ajustados. São ajustados, Onaka. Eu não conheço nenhuma ferramenta gratuita que você consegue visualizar gráfico não ajustado. Só no Profit Chart. Se eu não me engano, consegue também no Broadcast. Mas o Broadcast é uma fortuna, né? Pacheco aqui deu a opinião dele sobre o feeling. Né? Que é um assunto polêmico, claro que é. É uma coisa que não pode ser medida, né? Então é polêmico, claro. O Júlio e também quem mais? Tinha gente pedindo aqui, além do Júlio, o Daniel pedindo uma avaliação da CROT. Tá? CROT 3. Então o CROT 3 está fazendo um movimento de alta relevante, né? Esse triângulo simétrico aqui que ela tinha, que normalmente costuma dar sequência ao movimento anterior, nesse caso aqui foi um movimento de baixa, triângulo simétrico, esperado seria que o mercado rompesse para baixo, e o mercado está rompendo para cima. Tá? No diário a gente está tendo aqui a consolidação de um pivôzinho de alta, zigue-zague ascendente, a média móvel de 21 já está apontando para cima, então no diário já dá para caracterizar uma tendência de alta. Só que está um cenário ruim para se trabalhar uma compra, né? Por quê? Porque logo em cima eu já tenho resistência, aqui em 12,40 já tenho resistência. Tá? 12,40. Acima de 12,40 eu já tenho R$13. Né? Então, logo acima também tem a linha de referência aqui do canal de alta. Então tá difícil montar uma operação entre papel, uma operação segura e tranquila. Tá? Eu lembro que no mensal a gente comentou esse papel, né? Aqui no Visão LS de março, né? Visão de março, de acordo? Quando o mercado superou essa máxima. Nesse candle aqui a gente comentou que o papel estava com uma cara bonita e sugeria um retorno de prazo maior. E esse retorno então agora está, retorno à média de prazo maior, né? Esse retorno agora estaria acontecendo. Vamos ver se o movimento tem sequência. Muito bem, eu vou encerrando então o nosso chat, já passei aqui do nosso horário. Agradeço o Lobo aqui pela mensagem, bom final de semana para você também, Lobo. Ulisses Dias e para todos os amigos que estão presentes. Um bom descanso, aproveita o chat position que daqui 30 minutos começa. Voltamos a conversar na segunda-feira pela manhã. Tá bom? Forte abraço a todos.